inscrito no canal, se inscreva já. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Agora assiste o nosso vídeo. Vamos ler a palavra do Senhor naquilo que se relaciona com a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por mim. Aliás, desculpa, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Graças ao Senhor nosso Deus. Esse momento é um momento ímpar, né? E todos nós esperamos. É o momento da ceia do Senhor. É o momento em que nós, durante o culto de louvor e adoração, nós paramos para fazer aquilo que o Senhor determinou. O Senhor deu duas ordenanças à igreja, os irmãos sabem, que é o batismo e a ceia do Senhor. E muitos de nós chamamos de sacramentos. E hoje nós vamos realizar a ceia do Senhor. Jesus Cristo está presente em todo culto, isso é indiscutível. Mas hoje eu tenho a plena convicção que se Ele alegra ainda mais do culto que nós estamos prestando a Ele. Porque nós estamos fazendo aquilo que Ele pediu para fazer, que é levantar um memorial a tudo aquilo que Ele fez por nós. Tudo aquilo que Ele se entregou. E nós temos isso no nosso coração. E nós precisamos relembrar de tudo isso, não só no culto de louvor e adoração, na ceia do Senhor. Nós precisamos lembrar do que Jesus Cristo fez por nós a todo instante da nossa vida. Pois nós estávamos destinados ao inferno, condenados a sofrer eternamente. E Ele, por sua bondade, por sua obediência, se desce dos céus a este mundo de uma forma infinitamente mais simples que a forma humana. E Ele se entrega à morte, a morte de cruz, para nos livrar da condenação do pecado. Essa é a lembrança que Ele quer que nós tenhamos, de que agora nós somos livres para adorar a Ele, de que agora nós estamos destinados ao céu, salvos para sempre em Cristo Jesus. A lembrança é de tudo aquilo que Ele fez por nós. A lembrança é de que, embora Ele tenha morrido, é um momento de alegria. A ceia do Senhor é um momento de festa, porque Jesus Cristo não foi para a cruz do Calvário resmungando. Ele se entregou para que nós tivéssemos vida, e nós temos vida em abundância. E é isso que nós precisamos lembrar a todo tempo. E nós precisamos pregar a outras pessoas também essa maravilhosa salvação. Que é um momento de alegria, um momento em que as pessoas que creem em Jesus Cristo se reúnem para louvar, adorar e ter a ceia dele, na plena convicção da salvação eterna. Nós que estamos aqui, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que receberam o discipulado, que foram batizados, mesmo que sendo de outra igreja, que estiver aqui presente, pode participar da ministração da ceia do Senhor e tomar a ceia do Senhor. É um momento muito importante em que Jesus Cristo se mostrou, se entregou. É um momento do reexame, isso é muito importante que nós tenhamos no nosso coração. O momento de olhar para dentro de nós mesmos, que nós precisamos nos libertar do pecado. O reexame, o autoexame, é olhar para dentro de nós mesmos, sabendo que nós somos pecadores, identificando o pecado em nós, principalmente aquele pecado não confessado. O autoexame é então para a gente se libertar, tratar desse pecado, confessar esse pecado ao Senhor Jesus, e aí pedir perdão e tomar a ceia do Senhor. Eu ouvi Hernandes Dias Lopes dizendo: nós não podemos nos afastar da ceia do Senhor por causa do pecado. Nós devemos nos afastar do pecado por causa da ceia do Senhor. Esse momento de reexame é isso então.
é eu ter a convicção de que eu sou salvo em Cristo Jesus, que Ele se entregou na cruz para me trazer a salvação. Isso faz parte do meu reexame. Eu não posso tomar a ceia do Senhor se eu não creio nisso. Eu estou fazendo juízo de mim mesmo. Se eu creio em Jesus Cristo, que Ele me salvou do poder do pecado, da escravidão do pecado, então eu tomo a ceia do Senhor. Eu sou batizado, eu tomo a ceia do Senhor. Essa é a palavra do Senhor que a gente traz agora. Então todos vocês, batizados numa igreja cristã, uma igreja evangélica, mesmo que não seja a nossa, mesmo que seja um visitante, você está convidado a tomar a ceia do Senhor conosco. Vou pedir ao presbítero Iris que possa fazer uma oração por todos nós que estamos aqui nesse sentido, e também depois o presbítero Cairo consagrando os elementos da ceia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, neste momento, e te agradecendo desde já, Senhor Jesus, pelo culto prestado a Ti nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de falar contigo, Senhor Jesus, cantando, louvando e engrandecendo o Teu nome. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nossas vidas, ó Pai. Que para que viemos para Te adorar em espírito e em verdade, que nós possamos a cada dia ter a esperança no Senhor, e abençoe a cada um na Tua paz, no Teu amor, na glória do Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por poder retornar com a ceia do Senhor. Consagramos todos os elementos que serão utilizados, Senhor Deus, na Santa Ceia, que é um memorial, que é um mandamento, que é uma pregação, Senhor Deus. Nos abençoe, possamos refletir e tomar a Santa Ceia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que forem tomar a ceia do Senhor, que possam se permanecer de pé. Aquele que não for tomar a ceia, possa ficar à vontade, sentar. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavado, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus dentro de comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado por Deus, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior
Alguém ficou esquecido? Todos estão com os elementos? Lembrando, meus irmãos, que esse é um momento de reverência, é um momento de alegria e de festa, né? Cada um de nós está com o corpo e o sangue de Cristo nas mãos, representado. Isso quer dizer que Ele está aqui, no meio de nós, Ele se encontra nos elementos que foram consagrados a Ele. Então, tomando o pão, Jesus Cristo, tendo tomado o pão e tendo dado graças, o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por mim, por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice. Da mesma forma, este é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos e bebamos na ceia do Senhor. A glória ao Senhor nosso Deus. Pessoal do louvor, Pastor Carlos. Só o final do hino. Algo mais que a luz, algo mais que a luz. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve será. Última estrofe, se nós vai te confessar e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor. Foi lindo que a neve, o teu sangue nos cobra, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Muito bom a gente poder voltar a ter os nossos cultos presenciais e ter este momento com os irmãos, e ter um tempo para a gente meditar na palavra do Senhor, ter este tempo para a gente ouvir o recado do Senhor ao nosso coração e louvando a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, mesmo em dias difíceis, mas o cuidado, a boa mão do Senhor, ela sempre está conosco, ela sempre está sobre a nossa vida. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nessa noite em especial a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém. Abra sua Bíblia. Em 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 13. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 a seguir, até o 28. Aqui falou que é 4, mas eu acho que tem mais.
A referência, repetindo para os irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 até o versículo 28. Os irmãos estão abrindo aí. Eu creio que todos nós, todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite aqui, presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, tudo que nós fazemos na vida, tudo que nós almejamos fazer na vida, nós temos um desejo sobre ele. Que desejo é? É de que tudo dê certo, de que a gente tenha êxito e prosperidade em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as nossas ações. O grande desejo do meu e do seu coração sempre é poder ter êxito em tudo que nós fazemos. Amém? Todos querem ter esse desejo no coração? Mas sou eu, todos têm. Amém? Nós temos esse desejo no nosso coração. E a palavra do Senhor, ela nos dá a receita, ela nos ensina, ela nos dá aquilo que nós precisamos saber para chegar a esse objetivo. Que objetivo? De ter êxito em tudo que nós fazemos. Sermos realmente prósperos nas nossas ações e nos nossos projetos. Todos nós temos esse desejo, e a palavra do Senhor nos dá a receita para a gente poder conseguir atingir esse objetivo. E qual que é a resposta da palavra do Senhor a isso? A gente pode imaginar essa resposta, em vários lugares vai falar, mas pensando lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Não precisa abrir não, tá? Permaneça em 1 Samuel. Lá a palavra do Senhor diz o seguinte: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita neste livro e tudo que está escrito nele, dia e noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, ou seja, obedecer. Então, só depois de tudo isso, o que o Senhor vai fazer? Para prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a palavra do Senhor, esse é o segredo que o Senhor traz para a gente poder ter sucesso. Ele disse isso a Josué. E Ele está dizendo isso para nós hoje. Se você quer ter sucesso, se você quer ter êxito em todos os seus empreendimentos, aprenda a ser obediente. Hoje eu quero falar sobre desculpas versus obediência. Obediência, para falar, vou usar um termo, né? Para falar sobre obediência no meio cristão, parece chover no molhado. O que é chover no molhado? Se está molhado, se chover, vai mudar o quê? Nada, vai continuar molhado. Certo? Então é isso. Poder dizer algo para você que não vai mudar nada. Mas infelizmente, isso não é verdade. Por quê? Porque obedecer é sempre difícil. Ou não é, meus irmãos? Ou não é sempre difícil obedecer? É difícil obedecer. Às vezes a gente diz que não, obedecer é uma coisa muito simples, eu sou obediente. Mas obedecer não é uma coisa muito simples assim. E por que não é algo tão simples? Porque cada pessoa, ela quer viver do seu jeito. Ela quer tomar as suas próprias decisões, sem interferência de ninguém, inclusive de Deus. Nós não queremos que as pessoas interfiram nas nossas decisões, no jeito de a gente agir. A gente não quer. A gente não tem esse desejo. Então por isso é difícil obedecer. E nós vemos hoje, nos dias de hoje, pais tendo muita dificuldade de lidar com seus filhos, por causa da desobediência. Eu estava orando ao Senhor, depois que eu trouxe o Tiago aqui, eu voltei para casa, e orando ao Senhor ali, eu falei: Pai, nós estamos passando e vamos entrar numa geração que vai ter muita dificuldade, vai ter muito sofrimento, muita luta, porque nós estamos numa geração que tem muita dificuldade de entender sobre obediência, e quem não entende sobre obediência, ele vai ter uma dificuldade muito grande para o seu futuro. Por quê? Por que eu entendo isso? Porque, como a gente vai usar um exemplo aqui, a gente vai ler daqui a pouco do rei Saul, que é o texto de Samuel. Saul, ele é um dos grandes exemplos, um bom exemplo de alguém que tem dificuldade de obedecer, de obediência. Saul tinha muita dificuldade nisso. E automaticamente, quem tem dificuldade de obediência,
ele tem dificuldade de lidar com autoridades. E todos nós lidamos com autoridades, seja no meu trabalho, seja lá na minha casa, né? Tem marido que não obedece a mulher e o negócio complica, não é, meus irmãos? Isso é complicado, então o homem tem que aprender a obedecer também, né? É brincadeira, meus irmãos, na verdade não é isso, mas a gente tem dificuldade lá na nossa casa, dos nossos filhos, de lidar com a obediência. Temos dificuldade sim. E isso traz uma consequência muito grande, porque imaginou como vai ser o futuro, pessoas que não aceitam autoridade, nunca, nem em casa, não conseguiu obedecer aos pais, tem dificuldade de entender, porque a obediência, meu irmão, ela é algo incondicional. Eu não obedeço a alguém porque ele é bom, eu obedeço a alguém porque ele vai fazer isso. Não, eu obedeço porque é um mandamento do Senhor, é a vontade de Deus para mim, é o que Deus tem para cada um de nós, trabalharmos isso no nosso coração, a obediência. E ele vai falar sobre o segredo e começa lá em Gênesis, falando que se vocês me obedecerem, se você me obedecer, se você fizer o que eu estou te falando, vai dar tudo certo na sua vida, vai correr, eu vou prosperar, eu vou abençoar, eu vou estar com você, se você ouvir as minhas palavras e obedecer. Então a obediência, ela é de suma importância, e quando a pessoa não obedece, ela sempre tem o quê? Desculpas para dar. Não é isso? Quando a gente não obedece, a gente dá desculpas. Quero falar um pouco sobre essas desculpas com você. Quais são as desculpas do desobediente? Vamos com a sua Bíblia aí. Ok. Isso é bom. Por que a Bíblia é aberta aí, meus irmãos? No texto de 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai falando dos versículos, irmãos, nós vamos acompanhando aí. A gente não vai ler todo o texto, você pode ler todo o texto em casa, mas eu quero trazer as desculpas baseadas neste texto. Primeira desculpa que o desobediente tem está no versículo 13 e no versículo 20. Parece que eu escrevi algo errado, né? Primeira desculpa do desobediente, o que é? Ele alega ser obediente. Essa é a primeira desculpa dele. Eu sou obediente. Essa é uma desculpa que ele está dando. Olha o que diz o versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Isso é Saul falando a Samuel, tá? Deus havia mandado que Saul invadisse Amaleque e destruísse tudo, animais, povo, crianças, homens, mulheres, tudo, destruísse tudo. Então, versículo 14, então disse Samuel: mas que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Olha o versículo 20. Então disse Saul a Samuel, versículo 19: porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: não, pelo contrário, eu não desobedeci ao Senhor, muito pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente, então eu obedeci ao Senhor. Então essa era a desculpa que Saul estava dando, e é a primeira desculpa que eu quero falar. Então o desobediente, ele tenta passar uma imagem, uma falsa imagem, ele quer se aparentar muito santo. Isso é o comportamento e a ação, e aparentemente muitos acreditam nessa desculpa de que realmente essa pessoa é obediente. Meu irmão, quem é obediente, ele não precisa dizer eu sou obediente. É a mesma coisa do humilde dizer eu sou humilde. O que acontece com o humilde quando ele diz que eu sou humilde? Ele acabou de perder a humildade. Porque a humildade, ela só existe até o momento que eu não tenho conhecimento dela, ciência de que ela existe em mim. A partir do momento que eu descubro que eu sou humilde, eu já acabei de perder a humildade. Ela já não está mais sobre mim. Assim também é a obediência. Só não precisa estar dizendo que ele é obediente. Ele não precisa mostrar
gritar, dizendo, eu sou obediente, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não há essa necessidade. Então essa é a primeira desculpa. Ele alega ser obediente. Segunda desculpa, está no versículo 3, versículo 14 e 15. Versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que ele tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, destrói tudo. Versículo 14 e 15. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Versículo 15. Respondeu Saul, é de Amaleque, eu trouxe, porque o povo poupou, presta atenção nisso, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Para quê? Para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. E versículo 20, nós já falamos, né? Então, de Samuel, pelo contrário, eu não desobedeci, eu obedeci. Eu trouxe Agag, rei, e matei o resto, destruí tudo. Eu, pelo contrário, eu estou obedecendo. Eu quero falar que a segunda desculpa que o desobediente dá é que ele tem uma obediência parcial. Ou seja, eu tenho algo para fazer, algo para cumprir. Eu faço a metade daquilo e pronto, eu estou obediente, eu fiz isso. Eu tento, através daquilo que eu obedeço, tampar aquilo que eu não obedeço. Pensaram nisso? Que a gente, no dia a dia, na vida, diante do Senhor, diante das circunstâncias que a gente precisa ter essa obediência ao Senhor, a gente acaba caindo nesse erro. Ah, você não fez isso, Junão. Pastor, mas eu fiz aquilo. Mas daí? Beleza, você fez isso. Não, mas eu fiz aquele outro. A gente tenta ter essa obediência parcial, e Deus não quer uma obediência parcial. Deus quer de mim e de você uma obediência total à sua palavra, aos seus mandamentos. Quem é obediente parcialmente, ele satisfaz apenas os seus próprios interesses. Olha o que diz o versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém as coisas vis e desprezíveis eles destruíram. Prestaram atenção? Ele olhou aquele gado, aquelas ovelhas, aquela coisa mais linda, os melhores. Ele falou, gente, é uma pena ter que matar isso aqui. Mas Deus mandou. Não, mas parece que ali não era um israelita, parece que era um brasileiro tentando dar um jeitinho para resolver um problema. Porque o que acontecia após a guerra, a vitória na guerra? O povo reunia, havia uma oferta ao Senhor. E como é que era a oferta nesse tempo, meus irmãos, ao Senhor? Lembra? Qual que era a oferta que era dada ao Senhor? Uma oferta, entre elas, de animais. Lembra? Havia um sacrifício como oferta agradável, como movido como gratidão ao Senhor pela vitória na guerra. E de onde que teria que sair esses animais? De onde, meus irmãos? Do meu rebanho. E como que eram esses animais do meu rebanho? O melhor. O que eles pensaram ali? Não, para que nós vamos matar os nossos animais, tirar do nosso bolso e nós temos esses aqui? Entenderam? Dá um jeitinho. Levar vantagem. Então o desobediente, essa obediência parcial, ele tem seus próprios interesses. Eles não queriam sacrificar do seu próprio rebanho, eles queriam sacrificar do rebanho que eles pegaram ali. Por que matar esse rebanho, se nós podemos consagrar ele ao Senhor? Então é a segunda desculpa. Terceira desculpa, está no versículo 24. Você já ouviu essa desculpa? Eu não tive alternativa. Eu não tive alternativa. Eu tive que desobedecer, eu não tive outra escolha. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu não tinha alternativa, Samuel. O povo me pressionou, o povo não queria, o povo queria aproveitar o gado. Eles me falaram e me questionaram e acabaram me convencendo que não tinha outra melhor alternativa. Eu tive que ceder. Eu não tive como
eu sozinho lutar contra a vontade daquele povo todo, me pressionando para poder pegar os despojos, mesmo que o Senhor não tinha dado essa ordem. A ordem do Senhor era o contrário, mas eu queria. Não tive outra alternativa. É a transferência de culpa. E geralmente essas pessoas, elas têm medo de se posicionar. Não queria desagradar o povo. Pessoas que procuram muita honra. Tá? Então eu quero dizer para você que quando você vai, para você ser obediente, em muitos momentos você vai ter que desagradar alguém. Você vai ter que deixar alguém chateado por você ser obediente. Vai ter. Mas é uma ação que vai ter recompensa lá na frente dada pelo Senhor. Então essa é a terceira desculpa. Quarta desculpa. Está no versículo 21. Mas o povo tomou despojo de ovelhas e bois, o melhor, que estava designado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus. Eu desobedeci, mas a minha intenção era agradar a Deus. A minha intenção em desobedecer, essa ordem de Deus é agradar a Deus. Que incoerência de Saul e às vezes incoerência nossa, quando nós desobedecemos e dizemos, não, é porque eu queria agradar ao Senhor. Eu queria fazer algo que agrade ao Senhor. O sacrifício de animais era algo agradável ao Senhor, meus irmãos? Era ou não era? Era agradável ao Senhor. E a palavra diz que aquele sacrifício, ele sobe ao altar de Deus como aroma do altar do Senhor ali. A presença de Deus, as narinas de Deus, ele sobe com aroma suave. Então era algo agradável a Deus. Mas Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha dado uma ordem. E o grande desejo do Senhor, e no versículo 22... Samuel vai dizer para ele, falou, mas espera aí, Saul, Deus está mais interessado em animais do que se obedeça a sua palavra? Meus irmãos, não importa o sacrifício, não importa o que você faça para o Senhor, o grande interesse de Deus a mim, a você, é que a gente obedeça a Ele, que a gente seja fiel na obediência à sua palavra, às suas ordens. A gente cantou um cântico aqui lindo. Deus me ama. Deus se entregou por mim. Mesmo eu sendo falho, sendo pecador, Ele me ama. E isso é incondicional, não é porque eu faço alguma coisa. Ele me ama e pronto. Ele não precisa que eu faça nada para Ele me amar, porque o Senhor decidiu me amar e pronto. Foi uma decisão do Senhor. E isso não vai ser revogado. E baseado nesse grande amor de Deus sobre a minha vida, a gente ministrou a ceia do Senhor, que lembra do sacrifício que Jesus fez por nós ali na cruz. E o desejo de Jesus ali ao entregar a sua própria vida era nos proporcionar a oportunidade de obter acesso à presença de Deus, à salvação, à vida eterna. E para isso eu preciso apenas obedecer a palavra ao Senhor, ter Jesus na minha vida e ser obediente a Ele. A obediência ela é resultado do entendimento da nossa mente de que Deus é o melhor que nós temos e tudo que eu pense, eu desejo fazer, não é maior do que o que Deus tem para mim. Essa é a mensagem da obediência, de saber que o que Deus tem é melhor. Então eu não preciso alegar para ninguém que eu sou obediente, nem para Deus, eu só preciso ser obediente. Eu não preciso dar essa desculpa. E eu não preciso ter uma obediência parcial, é outra desculpa. Não adianta eu dizer que eu não tive alternativa, é outra desculpa. Não adianta dizer, mas a minha intenção, meu irmão, há um ditado popular que o inferno está cheio de bens intencionados, não é assim? Há um ditado popular que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Então, só a boa intenção não resolve. A desobediência, ela não... Saul diz, eu estou fazendo a desobediência por algo nobre. Eu quis agradar a Deus, eu estou pegando o melhor dos animais para sacrificar ao Senhor. Não, Deus não estava interessado naquele sacrifício. Deus não estava interessado naquele sacrifício.
quando se acabam as desculpas, vem geralmente o falso arrependimento. Olha o que Saul fala. Quer dizer, ele não tinha mais, as coisas ficaram ruins, o tempo fechou para ele, porque Samuel diz: olha, Deus vai tirar o reino da sua mão, Deus não quer você como rei de Israel mais. Aí ele se desesperou. Aí ele fez o quê? Diz o versículo 20. Acompanha aí. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Aparentemente uma palavra de alguém arrependido, correto? Mas era um falso arrependimento, porque Saul já estava falando há um bom tempo: não, eu não desobedeci, eu obedeci, eu fiz isso. Quando não tinha mais desculpas, ele faz um falso arrependimento na presença de Samuel e do povo, achando que ia convencer Samuel para Samuel orar e abençoar a vida dele. Meus irmãos, as promessas de prosperidades e de muitas bênçãos feitas por Deus na sua palavra, elas só podem ser alcançadas através da obediência. É o que nós falamos de Josué. Você pode ler depois o capítulo 28 de Deuteronômio. Se você for obediente, será bendito o seu gado, o seu pasto, o seu campo, a sua amassadeira, a sua videira, a sua plantação. Tudo será abençoado se você for obediente. Mas se você não obedecer, nada disso vai acontecer. Maldito será você no campo, maldito será a sua plantação, maldito será tudo, por causa da desobediência. Porque este, meu irmão, foi o primeiro pecado, a desobediência. Esse foi o primeiro pecado. E essas são as promessas do Senhor para cada um de nós, se nós formos fiel a Ele, obedecer. Isaías 1:19 diz assim: se vocês quiserem e vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Deus está dizendo para você: se você ouvir a minha voz e obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra, meu irmão? Obedeça ao Senhor. Só isso. Obedeça ao Senhor e você vai comer do melhor dessa terra. É promessa do Senhor. É o que o Senhor está nos prometendo para cada um de nós. O desobediente traz ira e julgamento de Deus sobre ele. O versículo deste mesmo texto de Samuel diz o seguinte, no versículo 26 e 28. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Meu irmão, quando a gente desobedece, a ira de Deus, ela está sobre nós. A gente perde a presença, a gente perde as bênçãos que Deus tem para a gente. No caso de Saul, ele perdeu a autoridade que Deus tinha dado para ele governar o povo. Perdeu tudo por ser desobediente. Como Saul tinha dificuldade de obedecer, como eu e você. A gente está falando aqui de Saul, mas a gente está metendo a lenha em Saul, falando mal de Saul, e não, nós somos iguais a ele, nós temos dificuldade de obedecer. Mas o obediente, ele tem alguns benefícios, e eu quero falar para você agora. Quais são os benefícios da obediência? Vida longa, não é isso que diz a palavra? Filhos, obedeça aos seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. E te prolongarão os dias sobre a face da terra. Então a obediência, ela traz vida longa. Vamos dizer, a obediência traz o quê, meus irmãos? Vida longa. Tem alguém querendo morrer hoje? A gente ora, quer? Ou vocês querem ter uma vida mais longa um pouquinho? Todos nós queremos ter vida longa. A gente fala que vai orar para promover, ninguém quer. Ninguém quer ser promovido agora. A gente quer ter uma vida longa nessa terra. Apesar do nosso coração desejar ter tanto anseio pelo céu, a gente quer viver aqui também, quando a gente olha para os nossos filhos, olha para tudo que Deus tem nos dado.
Meu irmão, isso que você tem é bênção de Deus, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo é bênção do Senhor. Continue obediente à palavra do Senhor e Deus vai prosperar. O evangelismo é eficaz na vida de outras pessoas. É eficaz o nosso evangelismo quando a gente obedece à palavra do Senhor. Vidas se convertem, vidas são alcançadas por causa da nossa obediência ao Senhor. Isso é ser obediente, meu irmão. É uma necessidade que nós precisamos ter todos os dias. Obedecer a palavra e a voz do Senhor. Deus está falando conosco o tempo todo, através da palavra, através das circunstâncias sobre nossas vidas, através de tudo que acontece em nós. De certa forma, Deus está falando conosco. Esse momento de pandemia que o mundo está vivendo, que o nosso país, principalmente agora neste momento, está vivendo, Deus está falando conosco. Nós estamos entendendo o que o Senhor está falando? Nós estamos entendendo a mensagem que o Senhor está nos passando? E se eu estou entendendo, eu preciso obedecer. Uma das coisas claras que ficou para mim, não sei para você, meu irmão, neste tempo, é que Deus está dizendo para cada um de nós: vocês não são nada sem eu, faço o que eu quero. Eu crio uma doença assim, do nada, e ela pode assolar o mundo inteiro. Se eu quiser hoje, eu destruo todo mundo. Essa é a mensagem que você está falando. Eu estou lembrando vocês que eu estou no poder, que eu posso tudo. O mundo, os homens estão esquecendo que Deus está no poder, que Deus é o Todo-Poderoso. Deus está trazendo essa mensagem e Ele está dizendo para a gente: eu estou no controle. Aqueles que entenderem isso vão comer o melhor dessa terra e vão viver eternamente ao meu lado, experimentando as delícias do céu. Porque quem entende e obedece ao Senhor, ele vai experimentar do melhor aqui e lá no céu também. É o momento de a gente refletir. Eu tenho encontrado dificuldade em obedecer? Você tem, meu irmão, encontrado dificuldade de obedecer? Principalmente aquela ordem que não agrada a gente. É difícil obedecer uma ordem que ela não agrada muito a gente, né? Eu me sujeito às autoridades. Como eu disse, meus irmãos, as pessoas que têm dificuldade de obediência, ela tem muita dificuldade de se relacionar. O desobediente tem muita dificuldade de relacionar com autoridades. E a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 13, diz que toda autoridade, ele não falou algumas, toda autoridade ela é constituída por Deus, seja ela boa ou ruim. Preciso aprender a obediência. E ela começa, aonde que começa a obediência, meu irmão? E o temor às autoridades, o respeito e o reconhecimento da autoridade. Aonde que ela começa? Lá na minha casa. Lembra alguns aí? Até alguns um pouco mais novos que eu. Quando o pai mandava obedecer, se eu perguntasse por quê, o que era a resposta? Quero ouvir, qual que era a resposta? Vara? Alguns vara, né? Se eu perguntasse por quê, meu pai não tinha tempo de pegar na vara mesmo, né? Eu ficava com mais beiçudo que eu sou um bom tempo, porque eu estava comendo na hora. Aí eu entendi que obedecer era melhor, né? A gente entende que o melhor era obedecer. E hoje os pais têm muita dificuldade de lidar com seus filhos em casa, né? Pais que pegam uma criança de 4, 5 anos, eu não sei, eu vou ter que, não sei se eu chamo o conselho, se eu chamo a polícia para me ajudar aqui, eu não dou conta, né? Do meu filho de 4 anos a me obedecer. Você acha essa ideia de autoridade que está falha em casa vai dar certo lá na frente? Você acha que ele vai olhar para o patrão dele, ou o patrão falar: o que é que você faz isso? Por quê? Por que você quer que eu faça? Cara, na hora, não vão fazer.
Vai perder emprego, vai ficar desempregado, vai ter problema com a mulher, vai ter problema com os filhos dele também, vai ter problema com todo mundo. Porque, meu irmão, a obediência, ela é uma das bases da nossa vida. É uma das bases de sucesso no lar, na casa, na minha vida, em tudo que eu faço. Uma das bases que me promovem, que me dão sucesso, êxito, é a obediência. E ela precisa começar na nossa casa, com os nossos filhos. Eles precisam entender isso. Eles precisam obedecer, mesmo que eles não concordem ou não gostem da ideia. Há uma necessidade dessa obediência. E essa obediência incondicional, ela está acabando. Eu preciso ouvir e obedecer a voz de Deus para que a minha vida seja um sucesso. E aplicando o que nós ouvimos nessa noite, o melhor caminho para agradar a Deus é o caminho da obediência. Nenhum outro caminho pode ser tão eficaz nesse objetivo de agradar a Deus. Tá? Você quer agradar a Deus? Eu creio que todo mundo está aqui. Não veio apenas porque tinha a Santa Ceia do Senhor hoje. Você veio porque você ama o Senhor. E um dos desejos seu é estar na presença do Senhor, porque você ama estar na presença do Senhor. E um dos outros desejos seu é poder agradar ao Senhor. E o melhor caminho para se agradar ao Senhor é o caminho da obediência. Este é o melhor caminho. Você que está nos assistindo, você tem desejo de agradar ao Senhor? Você se esforça para agradar ao Senhor? Então obedeça. É só isso. Esse é o maior esforço e o melhor esforço que eu posso fazer para agradar ao Senhor. Obedecer. Por quê? Porque o versículo 22 diz que eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então você pode fazer qualquer outro esforço. Não precisa. É só obedecer ao Senhor. Obedecer a sua voz. Este é o melhor caminho. Amém, meus irmãos? Eu queria trazer essa palavra ao coração dos irmãos. Para a gente, nesses dias de tanta dificuldade que nós estamos passando, a gente pudesse aprender a obedecer ao Senhor. Deus está te chamando para uma vida íntima com Ele. Obedeça. Obedeça ao chamado do Senhor. Deus está te exortando para você trabalhar, porque tem pessoas que precisam ser evangelizadas. Este mês a gente falou bastante sobre evangelismo. Pessoas precisam ser evangelizadas, eu preciso obedecer essa ordem do Senhor. Tantas ordens, tantos mandamentos, tantas bênçãos o Senhor tem para mim, para que eu possa, através da obediência, e Deus quer fazer milagres na sua vida, quer mudar, transformar o seu coração, todo o seu ser. Obedeça ao Senhor, se entregue a Ele totalmente. Entregue-se ao Senhor totalmente, a sua vida, e Deus vai poder agir na sua vida. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos agora. Vamos orar mais uma vez. Depois eu devolvo a palavra ao pastor Júnior e a equipe. Ore ao Senhor agora. Peça a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Deus tem tantas bênçãos para mim e para você. Eu acho tão interessante quando Ele fala lá para Israel: oh, me obedeça, eu quero te abençoar tanto. Sabia que um dos grandes desejos do Senhor é abençoar a mim e você, meu irmão? Deus tem muito desejo de nos abençoar, mas para isso eu preciso aprender sobre a obediência. Pode tirar ele. Pai, nós somos tão falhos diante do Senhor e nós sofremos muito nessa luta para obedecer ao Senhor. Nós resistimos tanto. Oh, Pai, que as minhas barreiras caiam por terra. Que se o Senhor está me chamando para servir ao Senhor com integridade, eu faça isso. Se o Senhor está me chamando para eu ir pregar a palavra para o meu vizinho, e eu acho que eu não queria fazer isso, mas o Senhor está pedindo e está me dando uma ordem, eu quero ir. Pai, que nós possamos obedecer ao Senhor, entender o chamado, entender o que o Senhor tem para cada um de nós e sermos obedientes, ouvir a voz do Senhor, que possamos buscar ao Senhor com mais intensidade, mais intimidade, para a gente entender a voz do Senhor e assim obedecer ela, para que, ó Pai, tudo no meu caminho, na minha vida, possa ser próspero e tenha êxito. É a minha oração ao Senhor sobre nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus.
Vamos colocar em pé, vamos cantar a última canção. Durante a canção eu queria convidar os líderes da igreja, os presbíteros, diáconos que estão na igreja, líderes de ministério, que ficasse aqui à frente, estendesse as mãos orando com a igreja, orando pelos nossos irmãos, para fortalecer aqueles que estão cansados, aqueles que estão entristecidos, alegrar o coração, trazer alegria para os que estão tristes e trazer paz para aqueles que estão em guerra. Nós vamos cantar o cântico uma vez, e no final do cântico a gente vem. Eu queria convidar todos os líderes a vir aqui à frente para a gente orar pela igreja. Existe um rio, Senhor, esse rio que flui do teu grande amor, flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. amém? Queria que os líderes viessem aqui à frente, estendessem as mãos para o povo. Irmão, coloque seu pedido de oração agora na presença do Senhor, a sua intercessão agora. Agora que eu vi a irmã Iselma e a Bárbara, na hora que eu fui ali atrás, foi elas que eu citei, que elas pediram oração pela família, que estão enlutada, com alguns parentes enfermos. Estenda suas mãos, quem está aí perto da Iselma e da Bárbara, estenda a mão aí, ore por eles, por essa família que precisa dessa graça do Senhor Jesus, nessa noite, nesses dias. Queria que os líderes estendessem as mãos e começassem a interceder. E você aí, meu irmão, que está me olhando, que está aí no seu lugar, você começasse a dizer: Senhor, coloca minha vida no teu altar. Que esse rio, Senhor, que de fato existe, que flui de um grande amor, que essas águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, esse rio venha passar e transformar as nossas vidas, que nossas vidas possam ser transformadas no Senhor Jesus. Senhor, quero beber desse teu rio, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, tu és essa fonte de água viva, Pai. Pai, leva as nossas orações até o altar do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, as nossas petições nessa noite. Alcance, Senhor, cada um de nós com as nossas petições. Senhor, as pessoas, os irmãos que temos orado, aqueles irmãos que estão enfrentando ataques de pânico, de ansiedade. Oh, Pai amado, passa a tua mão saradora. Tira, Senhor, toda a ansiedade, todo o pânico das nossas vidas, Senhor. O Senhor está no controle. O Senhor é um Deus maravilhoso. E para o mundo em pânico, nós precisamos de uma igreja forte. Nós precisamos de uma igreja viva. Nós precisamos de um povo transformado. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela devolução dos dízimos, das ofertas. Que o Senhor continue sustentando a nossa igreja, falando conosco em todo o tempo, em todas as áreas. Pedimos pelas transmissões dessa semana, pelos irmãos que vão trazer a palavra durante essa semana sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Só avisos rápidos. Terça e quinta, nossas transmissões às 19h30, YouTube, só pelo YouTube, durante a semana só pelo YouTube. E na quarta-feira a oração aqui na igreja às 15 horas, tá bom? Então, participe conosco nas nossas transmissões aqui. E alguém me perguntou por que nós estamos aqui nesse lugar. Nós estamos nesse lugar porque aqui nós temos mais segurança do que lá dentro da igreja, no sentido da pandemia. Aqui a Tailine explicou pra gente todas as questões, então aqui a gente está mais seguro. Os irmãos, vocês estão mais seguros do que nós, na verdade. Então, por isso nós estamos aqui. O horário é em função de fugir da questão da internet, para a gente poder ter uma transmissão melhor para os nossos irmãos de grupo de risco que estão em casa assistindo com a gente, tá bom? Quero agradecer sempre o pessoal do louvor, sempre o pessoal da transmissão, o pessoal da equipe que chega mais cedo aqui para organizar tudo e guardar agora. A gente tem que desmontar tudo. Então Deus te abençoe e te dê uma semana de bênção. Pai, meus irmãos estão nas tuas mãos, nós estamos no altar do Senhor pedindo a bênção e a proteção do Senhor sobre nós. Cuida de nós, cuida dos meus irmãos que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, meus irmãos que estão aqui na igreja. Nos proteja, nos guarde e que possamos viver a nossa vida tranquilos, serenos, mas sabendo do que temos que fazer para nos precaver a cada dia de tudo que está acontecendo no mundo nesse momento. Que essa semana seja uma semana de vitória, que a ministração da Tua Palavra venha aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Santo Espírito da promessa, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Se você puder ajudar a empilhar as cadeiras, tenha uma semana abençoada. Quero